A chuva martelava o para-brisa do carro velho de Marcos enquanto ele navegava pelas ruas escuras, sentindo o peso do cansaço e da solidão. No banco traseiro, o pequeno Miguel dormia, um contraste sereno com a tempestade externa e as batalhas internas que Marcos travava como pai viúvo e mecânico exausto. O semáforo vermelho forçou uma pausa, e foi nesse instante que seus olhos captaram uma cena desoladora sob a luz fraca de um ponto de ônibus. Um casal de idosos, encharcados e cercados por malas velhas, partilhando um choro silencioso que transbordava desespero. Que tipo de situação poderia deixar duas pessoas naquela idade tão desesperadas em uma noite chuvosa como aquela? Ele se perguntou, sentindo um nó na garganta enquanto outros motoristas buzinavam impacientemente atrás de seu veículo. A hesitação durou apenas alguns metros, pois a imagem dos idosos desamparados agia como um imã em sua consciência, lembrando de sua própria vulnerabilidade após a morte da esposa. Ele deu a volta na esquina, movido por uma empatia que não permitiu o abandono. Ao estacionar e se aproximar com um guarda-chuva, encontrou Antônio e Isabel, cujas expressões de dignidade ferida revelavam uma dor que a água da chuva não podia lavar. Com licença, vocês estão bem? Posso saber o que aconteceu? Indagou Marcos, tentando oferecer um fio de esperança em meio ao caos climático e emocional que os envolvia naquele banco frio de concreto. A revelação veio carregada de uma tristeza profunda. Eles não esperavam um ônibus, mas sim um milagre, pois haviam sido expulsos de casa pela própria filha, Carla. O relato de que não eram mais úteis para o sangue do seu sangue atingiu Marcos como um golpe físico, despertando uma indignação protetora. Enquanto o pequeno Miguel despertava e chorava no carro, uma conexão invisível se formou entre o pai solitário e o casal rejeitado. Olhem, não posso deixar vocês aqui na chuva. Minha casa não é grande, mas tem um sofá onde vocês podem passar a noite, decidiu ele, selando um pacto de humanidade que transformaria a trajetória de todos os envolvidos. Nos dias que se seguiram, o pequeno apartamento de Marcos, antes silencioso e melancólico, ganhou novas cores e sons. Isabel, com sua natureza cuidadosa, assumiu o zelo pelo bebê e pela cozinha, trazendo o aroma de comida caseira que Marcos não sentia há anos. Antônio, por sua vez, usou suas mãos habilidosas para consertar móveis e ajudar Marcos com pequenos reparos que ele nunca tinha tempo de fazer. O que começou como um abrigo temporário de uma noite logo se transformou em uma convivência vital. Vocês não são um estorvo, vocês são o que faltava nesta casa para que ela voltasse a ser um lar, confessou Marcos durante um jantar, percebendo que a solidão que o sufocava estava se dissipando. A presença de Antônio e Isabel trouxe a Miguel a figura dos avós que ele nunca teria conhecido, e para Marcos, o suporte emocional de pais que ele perderá cedo demais. Eles criaram uma rede de apoio mútuo onde o amor não era medido por laços sanguíneos, mas pela presença constante e pelo cuidado genuíno. Enquanto a filha biológica do casal os descartou por conveniência, Marcos os acolheu por necessidade de alma, provando que a família é uma construção de escolha e afeto. Aprendi que o verdadeiro significado de família não está no DNA, mas em quem segura sua mão quando o mundo decide lhe dar as costas, refletia ele ao ver Isabel ninar o pequeno Miguel. Marcos também ajudou o casal a buscar seus direitos legais, garantindo que não ficassem desamparados financeiramente após a traição da filha. No entanto, mesmo com a possibilidade de morarem sozinhos novamente, o vínculo criado era forte demais para ser rompido por meras formalidades geográficas. Eles decidiram permanecer juntos, unindo suas rendas e esforços para alugar uma casa maior, onde houvesse espaço para o crescimento de Miguel e a segurança da velhice de Antônio e Isabel. Nós fomos expulsos de uma casa, mas encontramos uma família de verdade em um estranho sob a chuva, dizia Antônio com os olhos agora brilhando de gratidão e propósito. A oficina de Marcos começou a prosperar, pois ele agora tinha a mente tranquila sabendo que seu filho estava seguro nos braços de vovó Isabel. A rotina de privações deu lugar a uma rotina de partilha, onde os desafios financeiros eram enfrentados com estratégias conjuntas. A lição sobre o verdadeiro significado de família se manifestava nos detalhes, no café da manhã compartilhado, no apoio durante as doenças e na celebração das pequenas vitórias de Miguel. O destino nos colocou naquele ponto de ônibus para que pudéssemos salvar uns aos outros da escuridão, comentava Isabel enquanto observava o pôr do sol da varanda da nova residência. A transformação nas vidas de Antônio e Isabel foi total.
o trauma da rejeição da filha foi cicatrizado pelo amor incondicional que recebiam de Marcos e do bebê. Eles redescobriram sua utilidade não como ferramentas de serviço, mas como pilares de sabedoria e afeto. Marcos, por sua vez, deixou de ser um homem sobrecarregado pela viuvice para se tornar o centro de um núcleo familiar vibrante e resiliente. Eu pensei que estava fazendo um favor a 2 idosos, mas foram eles que deram um novo sentido à minha existência e ao futuro do meu filho, admitia Marcos aos amigos, orgulhoso da família heterogênea que construiu. A história desse encontro inesperado serviu de exemplo para toda a vizinhança, lembrando a todos que a solidariedade é a forma mais pura de resistência contra a crueldade do mundo moderno. A família do ponto de ônibus, como ficaram conhecidos carinhosamente, provou que o acolhimento tem o poder de reescrever destinos que pareciam traçados pela amargura. Nunca subestime o poder de um retorno na próxima esquina, às vezes, é lá que a sua vida realmente começa, Marcos costumava dizer quando via alguém hesitar diante de um pedido de ajuda, lembrando-se sempre daquela noite de tempestade. Hoje, anos depois, Miguel cresce rodeado por histórias de superação e pelo exemplo vivo de que o amor é um recurso infinito que se multiplica quando dividido. A decisão de Marcos naquela noite chuvosa não apenas salvou 2 idosos do relento, mas fundou uma linhagem baseada na gratidão e na proteção mútua. A lição final permanece gravada no coração de cada um deles. A família verdadeira é aquela que nos escolhe todos os dias, independentemente das tempestades. Nós somos a prova de que o amor não precisa de permissão ou de sangue para florescer no solo mais improvável, conclui Marcos, abraçando sua família completa sob o sol de um novo dia. Naquela noite em que o mundo parecia ter esquecido a cortesia básica, Marcos desafiou a frieza social ao abrir a porta de seu carro e de sua vida. Antônio, relutante carregando o peso de uma dignidade ferida, tentou recusar a ajuda, argumentando que eram estranhos e que Marcos já tinha a responsabilidade de um bebê. Com um olhar firme e cheio de empatia, o jovem pai rebateu qualquer hesitação. Exatamente por isso. Se um dia eu e meu filho estivermos em uma situação difícil, espero que alguém nos ajude também. Isabel, ao ouvir aquelas palavras, permitiu que lágrimas de gratidão lavassem o desespero de seu rosto, reconhecendo que a bondade genuína ainda existia naquele rapaz que mal conhecia. Ao entrarem no carro, o ambiente mudou instantaneamente, preenchido por uma aura de proteção que contrastava com o temporal lá fora. Isabel, movida por um instinto materno que nunca a abandonou, dirigiu-se ao pequeno Miguel com uma doçura que acalmou o choro da criança. Olá, pequeno príncipe. Você tem um papai muito especial. Marcos deu a partida no motor, sentindo que aquela decisão impulsiva carregava um peso profético. Ele ainda não sabia que aquele encontro fortuito sob a chuva era, na verdade, o início de uma reconstrução familiar que desafiaria todas as convenções e curaria feridas que nem o tempo havia conseguido fechar. A chegada à pequena casa de Marcos trouxe ao casal de idosos uma sensação de acolhimento que lhes fora roubada meses antes. Enquanto o chá aquecia no fogão e o aroma de ervas preenchia o ar, a cena na sala era de uma paz inesperada. Miguel, no colo de Isabel, parecia ter encontrado um porto seguro, brincando com os dedos da senhora como se a conhecesse de outras vidas. Ele é muito tranquilo. Quantos meses ele tem? Perguntou ela, sentindo o calor do bebê revigorar sua própria alma cansada. Marcos, observando da cozinha, respondeu com um sorriso. 6 meses. É uma criança muito boa, quase nunca dá trabalho. Às vezes penso que ele entende que precisamos nos cuidar mutuamente. Com todos devidamente secos e aquecidos, o silêncio da sala tornou-se o prelúdio para uma confissão dolorosa sobre traição e abandono. Marcos, movido por uma curiosidade respeitosa, buscou entender como 2 pessoas tão gentis haviam parado naquele ponto de ônibus com apenas 2 malas. Se vocês se sentirem à vontade para contar, gostaria de entender melhor o que aconteceu hoje. Como chegaram até aquele ponto de ônibus? O casal trocou um olhar carregado de história, uma comunicação silenciosa que precedia a revelação de uma ferida aberta pela própria carne e sangue, iniciando um relato que faria o sangue de Marcos ferver de indignação. Isabel começou a narrar a história de sua filha única, Carla, a quem dedicaram cada gota de suor e cada sonho de juventude. Antônio,
com um orgulho que sobrevivia à dor, lembrou que a esposa fora uma das melhores professoras da região antes de abdicar de tudo pela maternidade. No entanto, o tempo transformou a determinação da filha em uma frieza calculista. Marcos, nós temos uma filha chamada Carla. Ela sempre foi nossa única família. Criamos ela com muito amor. Demos tudo o que podíamos. Mas o amor não fora recíproco. Com os anos, Carla passou a enxergar os pais não como pilares, mas como obstáculos para sua ascensão social e financeira. A tragédia financeira começou com problemas estruturais na casa onde criaram Carla, um lar cheio de memórias que a velhice tornava difícil de manter. Ao pedirem ajuda temporária, foram recebidos com uma armadilha disfarçada de solução jurídica. Pedimos ajuda a Carla apenas temporariamente. E ela ajudou? Perguntou Marcos, já prevendo desfecho sombrio. Antônio apertou os lábios ao responder. Sim, mas com uma condição. Ela disse que só nos ajudaria se transferíssemos a casa para o nome dela, para garantia, segundo ela. Na ingenuidade do amor parental, eles assinaram os papéis, acreditando que o vínculo de sangue era o contrato mais seguro que existia. O golpe final veio quando a propriedade já não estava legalmente sob o controle deles, revelando a face mais cruel da ganância de Carla. Sem aviso prévio, a filha decidiu que o valor do imóvel era mais importante do que o teto dos pais, alegando que eles eram velhos demais para tal espaço. Então ela decidiu vender a casa. A revelação deixou Marcos em estado de choque, incapaz de processar como uma filha poderia desalojar aqueles que lhe deram a vida. Mas vocês moravam lá, era a casa de vocês. Exclamou ele, apenas para ser corrigido pela triste realidade jurídica de que, no papel, eles já não possuíam nada além de suas memórias. A crueldade de Carla não parou na venda do imóvel, ela impôs um exílio imediato e humilhante, transformando os pais em estranhos indesejados em sua própria história. Pior que isso. Ela nos deu um ultimato. Disse que havíamos se tornado um peso na vida dela, que era hora de aprendermos a nos virar sozinhos. Nos deu 3 dias para sair de casa. 3 dias para resumir décadas de vida em 2 malas encharcadas pela chuva. Marcos ouvia o relato com o coração apertado, percebendo que o desamparo daqueles idosos era uma forma de violência que nenhuma lei parecia punir com a severidade necessária. Enquanto a tensão preenchia a sala, Isabel instintivamente começou a cantar uma cantiga de ninar para Miguel, que se agitava sentindo a angústia dos adultos. A música suave funcionou como um bálsamo, não apenas para o bebê, mas para todos os presentes. Marcos questionou sobre os pertences de uma vida inteira, os móveis e as lembranças, recebendo a resposta mais dolorosa de Antônio. Carla disse que poderíamos levar apenas o que coubesse em 2 malas. Tudo o que construíram fora reduzido a roupas velhas e documentos, deixados para trás por uma filha que viu o descarte dos pais como uma evolução necessária para seu próprio futuro. Ao final do relato, o silêncio que se seguiu não era mais de estranhamento, mas de uma união forjada na dor e na esperança. Marcos olhou para seu filho nos braços de Isabel e compreendeu que a família que ele tanto temia perder após a morte da esposa estava sendo reconstruída ali, naquela sala simples, com peças que o destino havia jogado em seu caminho. Vocês não estão mais sozinhos. Se ela os descartou por não serem úteis, eu os recebo por serem essenciais. Naquela noite, a chuva lá fora continuava a cair, mas dentro daquela casa, um novo tipo de parentesco nascia, um baseado não na biologia, mas na escolha deliberada de amar e proteger. O peso da traição de Carla tornava-se ainda mais tangível quando Antônio descreveu o destino de seus pertences. Móveis que guardavam décadas de histórias, fotografias amareladas pelo tempo e lembranças de uma vida inteira seriam vendidos como meros objetos junto com a estrutura da casa. Marcos, absorvendo aquela narrativa absurda, notou pela primeira vez que as roupas de Isabel e Antônio, embora simples, carregavam um refinamento que não pertencia ao cenário de abandono em que foram encontrados. O resto seria vendido junto com a casa. Móveis antigos, fotografias de família, lembranças de uma vida inteira, tudo deixado para trás. Aquela constatação de que vidas inteiras estavam sendo apagadas por ganância fez o jovem pai sentir uma indignação profunda, questionando como o mundo havia se tornado tão frio.
A busca por uma explicação lógica levou Marcos a perguntar sobre tentativas de diálogo ou a postura do genro, esperando encontrar um pingo de humanidade naquela rede familiar. Isabel, no entanto, soltou um riso amargo que carregava o som de todas as suas súplicas ignoradas pela filha. Tentamos, Marcos, imploramos. Explicamos que não tínhamos para onde ir, que não tínhamos dinheiro suficiente para alugar outro lugar. A resposta de Carla, de que as dificuldades dos pais não eram problema dela, ecoava como um veredito de isolamento. Antônio completou a cena de desolação ao mencionar que o marido da filha endossou a crueldade, alegando que era necessário cortar o cordão umbilical, como se o dever de cuidado fosse uma patologia a ser curada. Marcos balançou a cabeça, incapaz de aceitar que pessoas pudessem ser tão desalmadas com quem lhes deu a vida. Ele indagou sobre outros parentes ou amigos, mas a resposta de Isabel foi uma lição amarga sobre a solidão na terceira idade. O mundo encolhe, os amigos partem e outros se afastam quando percebem que não há mais utilidade material naquelas mãos envelhecidas. Marcos, quando você envelhece, descobre que o mundo fica menor. Muitos amigos já se foram. Outros se afastaram quando perceberam que não tínhamos mais muito a oferecer. A única âncora que possuíam era Carla, uma âncora que, em vez de segurá-los na tempestade, os arrastou para o fundo. Enquanto a conversa densa fluía, o contraste na sala era a doçura com que Isabel lindava Miguel. Marcos percebeu que a mulher se transformava ao cuidar do bebê, recuperando um brilho que a dor havia ofuscado. Ele descobriu que Isabel fora professora de educação infantil por 2 décadas, uma vida dedicada a moldar o futuro de centenas de crianças. Bem, fui professora de educação infantil durante 20 anos. Cuidei de centenas de crianças ao longo da vida. Era minha paixão. Paralelamente, Antônio revelou sua experiência como administrador e contador, uma mente organizada e estratégica que agora se via jogada ao relento. Marcos começou a vislumbrar que aquelas experiências valiosas poderiam ser a peça que faltava em seu próprio quebra-cabeça familiar. Após um longo silêncio, Marcos tomou uma posição que selaria o destino daquele trio improvável. Ele olhou para o filho dormindo nos braços de Isabel e para a esperança tímida que surgia nos olhos de Antônio, decidindo que não permitiria que a rua fosse o destino de quem tinha tanto amor e sabedoria a oferecer. Porque às vezes a família não é apenas quem compartilha nosso sangue. Às vezes a família é quem aparece na nossa vida quando mais precisamos. Naquela pequena casa, uma nova estrutura começava a florescer, provando que o pertencimento nasce da necessidade mútua de cuidado e não apenas de registros de nascimento. O amanhecer trouxe uma serenidade inédita para a rotina de Marcos. Ao descer para a cozinha, deparou-se com Isabel já integrada ao ambiente, preparando o café e cuidando de Miguel com uma naturalidade que desafiava o fato de serem estranhos até poucas horas antes. Bom dia, querido. Espero que não se importe. Acordei cedo e pensei em retribuir um pouco da sua gentileza. A visão de Isabel confortável em sua cozinha fez Marcos perceber que a presença dela preenchia um vazio deixado pela falecida esposa. Miguel, que costumava ser arisco com desconhecidos, estava em um estado de relaxamento absoluto, como se reconhecesse uma energia ancestral naquela mulher. Enquanto Antônio ainda descansava do esgotamento emocional do dia anterior, Isabel desabafou sobre a paz de finalmente acordar em um lugar onde se sentia protegida. A conversa então se aprofundou na conexão instantânea entre ela e o bebê, algo que Marcos achava fascinante e incomum. Isabel, posso te fazer uma pergunta? Ontem, quando você pegou o Miguel no colo, foi como se vocês se conhecessem há muito tempo. Ele buscou entender se havia algo além da experiência profissional que explicasse aquela afinidade magnética, e a resposta de Isabel revelou um segredo guardado sob camadas de anos de silêncio e saudade. Com os olhos marejados, Isabel confessou que Carla não fora sua única experiência com a maternidade, revelando a existência de Beatriz, uma filha nascida em sua juventude e entregue para adoção sob pressão familiar. Carla não é minha única filha. Eu tive outro bebê antes dela. Uma menina. Beatriz. Aquela revelação explicava o vazio que Isabel carregava e a intensidade do seu afeto por bebês. Ela contou que segurou Beatriz por apenas algumas horas antes de entregá-la, uma dor que nunca cicatrizou totalmente e que agora encontrava um eco na pele macia de Miguel, o menino que a escolheu no meio de uma tempestade. A conexão de Isabel com Miguel era,
portanto, uma ponte para o passado e um consolo para o presente. Cada movimento de Ninar era um gesto dedicado à filha que ela nunca pôde ver crescer, uma forma de redimir uma perda que a vida lhe impôs precocemente. Por isso, você se conectou tão rapidamente com Miguel. Exato. Quando o vi no carro ontem à noite, foi como se uma parte da minha alma reconhecesse algo familiar. Marcos sentiu o peso daquela revelação e percebeu que, ao acolher Isabel, ele não estava apenas dando um teto a uma idosa, mas permitindo que uma mãe encontrasse, finalmente, um lugar para depositar todo o amor que ficará represado por décadas. Naquela manhã, entre o aroma do café e as confissões de perdas antigas, a pequena casa de Marcos tornou-se um santuário de segundas chances. O destino havia entrelaçado um pai viúvo, um bebê órfão de mãe e um casal de idosos traídos pela filha biológica para criar algo inteiramente novo e resiliente. O futuro, embora ainda incerto em seus detalhes práticos, parecia menos assustador agora que não eram mais indivíduos isolados, mas uma unidade de proteção mútua. Todos estes anos, sempre que vejo um bebê, meu coração imagina como seria minha Beatriz. Marcos apenas segurou a mão de Isabel, compreendendo que a verdadeira família é o lugar onde nossas dores encontram abrigo. A revelação sobre Beatriz ainda pairava no ar da cozinha quando Antônio surgiu, com o semblante marcado pelo cansaço, mas atento à fragilidade do momento. Ao perceber que o segredo mais doloroso de sua esposa havia sido compartilhado com Marcos, ele não demonstrou surpresa, mas sim um companheirismo profundo ao envolver os ombros de Isabel com um gesto protetor. Ah, você contou a ele. Foi uma das razões pelas quais sempre quis protegê-la e dar-lhe todo o amor do mundo. Ela havia sofrido demais. Marcos, observando a união daquele casal, compreendeu que as cicatrizes deles eram tão reais quanto a ausência que ele mesmo sentia, criando uma ponte de humanidade que dispensava longas explicações formais. Instigado pela história da filha perdida, Marcos questionou se Isabel algum dia tentará romper o silêncio dos registros lacrados para reencontrar Beatriz. A resposta veio carregada de um medo antigo, o receio de que a rejeição se repetisse ou de que a filha, agora adulta, não desejasse o contato com o passado. Naquela época, os registros de adoção eram lacrados. Além disso, sempre tive medo de que ela não quisesse me conhecer. Antônio, servindo-se de café, revelou que sempre a encorajou a buscar a verdade, mas o trauma da juventude e a recente traição de Carla haviam deixado Isabel emocionalmente exausta para enfrentar novas incertezas. O choro minguado de Miguel interrompeu o clima pesado, e a agilidade com que Isabel acalmou o bebê trouxe um lampejo de admiração ao rosto de Marcos. Ele viu naquela senhora não apenas uma refugiada da chuva, mas uma profissional cujo talento estava sendo desperdiçado pela ingratidão familiar. Você é incrível com ele. É um dom que nunca perdi, afirmou Isabel, sorrindo entre as lágrimas que ainda insistiam em cair. Foi nesse instante que uma ideia audaciosa, capaz de transformar a estrutura daquela casa e o futuro de todos, começou a brilhar nos olhos de Marcos, unindo as competências de cada um em um plano de sobrevivência e afeto. Marcos inclinou-se para a frente, propondo que unissem forças para criar uma creche domiciliar, utilizando o espaço da casa e a vasta experiência de Isabel com educação infantil. Ele sugeriu que Antônio assumisse a gestão administrativa e financeira, enquanto ele cuidaria das adaptações físicas do imóvel, criando um refúgio para as famílias da região. E se não precisassem se preocupar em encontrar um lugar para morar? E se pudéssemos criar algo juntos? Seria nosso projeto. Uma família escolhida trabalhando junta para criar algo beautiful. O casal se entreolhou, processando a magnitude da oferta de um estranho que agora se tornava o arquiteto de sua redenção. Antônio, com sua mente lógica de administrador, começou a calcular as possibilidades e a demanda local por cuidados infantis de qualidade, vendo em Miguel a primeira semente desse novo lar. No entanto, o entusiasmo foi subitamente interrompido pelo toque estridente do telefone de Marcos, revelando um número desconhecido que trazia consigo a sombra do passado. Alô, você é o Marcos que está abrigando meus pais. Quero que saiba que está interferindo em assuntos de família. Meus pais são minha responsabilidade e exijo que pare de se meter onde não é chamado. Era Carla, cuja voz destilava uma autoridade gélida que fez o sangue de Isabel gelar.
A firmeza de Marcos diante das ameaças de Carla demonstrou que ele não se deixaria intimidar por quem havia abandonado os próprios pais à própria sorte em uma noite de tempestade. Ele rebateu a acusação de interferência com a verdade nua e crua sobre o descaso da filha, enquanto Isabel, trêmula, afastava-se com o bebê para buscar equilíbrio emocional. Sua responsabilidade. Então, por que os deixou na chuva ontem à noite? Eles estão exagerando a situação. São pessoas dramáticas que não sabem se adaptar às mudanças. O cinismo de Carla ao rotular o sofrimento dos pais como drama apenas solidificou a determinação de Marcos em protegê-los. A ligação terminou com uma promessa de confronto pessoal, deixando um rastro de tensão que poderia ter desmoronado os planos recém-nascidos, se não fosse a coragem renovada de Isabel. Ao retornar à mesa, ela não trazia mais o olhar da vítima expulsa de casa, mas a postura de uma mulher pronta para lutar pelo seu novo propósito ao lado de sua família escolhida. Marcos, aceito sua proposta. Vamos criar essa creche juntos e não vamos deixar que Carla destrua a chance que temos de reconstruir nossas vidas. A guerra estava declarada, mas agora os idosos não estavam mais sozinhos no banco de um ponto de ônibus. 2 horas após o ultimato telefônico, a dinâmica da casa já havia mudado. Isabel preparava papinhas caseiras com um esmero que evocava sua antiga profissão, enquanto Antônio transformava guardanapos em rascunhos de planos de negócios. A energia que emanava deles era de renovação, provando que a utilidade que Carla tanto desprezava era, na verdade, um tesouro de sabedoria e competência. Sabe, Marcos, esta ideia da creche é mais do que viável. Na verdade, é brilhante. Há uma demanda enorme na região e com as qualificações de Isabel. Antônio falava com um vigor que Marcos ainda não tinha presenciado, mostrando que o trabalho dignifica quem o realiza. O que nenhum deles suspeitava era que o interesse repentino de Carla em resgatar os pais não nascia de um arrependimento tardio, mas de um segredo oculto que envolvia a venda da casa e as obrigações que ela não podia cumprir sozinha. A ganância que a levou a expulsá-los era a mesma que agora a forçava a tentar recuperá-los, criando um mistério que em breve seria desvelado. Temos o direito de formar nossa própria família, repetia Marcos para si mesmo, enquanto observava a harmonia improvável que se estabelecia em sua sala, ignorando as nuvens negras que Carla prometia trazer em sua visita iminente. Naquele santuário doméstico, o medo da tempestade externa fora substituído pela construção de um sonho compartilhado, onde a experiência dos mais velhos e o vigor do mais jovem criavam um escudo impenetrável. A creche não seria apenas um negócio, mas a materialização de uma lição sobre o verdadeiro significado de família, o lugar onde você é acolhido não por ser útil, mas por ser amado. Podemos fazer algo realmente especial, concluiu Marcos, ciente de que, embora a verdade sobre as intenções de Carla estivesse prestes a explodir, eles agora tinham raízes profundas o suficiente para suportar qualquer vendaval. A luz da manhã banhava a sala onde Isabel, com uma serenidade que mascarava as cicatrizes da noite anterior, alimentava o pequeno Miguel. Para quem olhasse de fora, a conexão era tão profunda que o rótulo de estranha parecia uma mentira técnica. Ela exalava a aura de uma avó que finalmente encontrara seu propósito. Há muito tempo não me sinto tão útil. Ontem eu pensava que minha vida havia chegado ao fim. Hoje sinto como se ela estivesse apenas começando. No entanto, a paz foi estilhaçada por golpes violentos na porta, batidas impacientes que traziam consigo a sombra da arrogância e do controle que o casal de idosos tanto temia. Marcos, mantendo a guarda, abriu a porta para encontrar Carla, uma mulher cuja elegância nas roupas não conseguia esconder o veneno em sua voz e a ansiedade em seu olhar. Ao lado dela, seu marido Fernando parecia uma sombra desconfortável, acuado pela postura dominadora da esposa que já entrou disparando acusações contra o anfitrião. E você deve ser o intrometido que está destruindo minha família. Quero meus pais de volta agora. Carla falava de posse, não de afeto, tratando os próprios pais como objetos extraviados que precisavam ser recuperados para satisfazer sua necessidade de ordem e comando. A tensão dentro da pequena casa atingiu o ápice quando Carla tentou impor sua vontade, ordenando que Isabel e Antônio a seguissem imediatamente, como se fossem crianças desobedientes incapazes de gerir o próprio destino. A resposta, contudo, veio carregada de uma firmeza que Carla não esperava, nascida da dignidade que Marcos ajudara a restaurar naquela noite chuvosa. Não. Não vamos.
Ninguém comanda a nossa vida, Carla, e principalmente não alguém que nos expulsou de casa como se fossemos cachorros indesejados. Antônio se levantou, transformando sua fragilidade física em uma barreira intransponível de autoridade moral diante da filha. Marcos, observando a cena com um olhar clínico, percebeu que havia uma peça faltando no quebra-cabeça emocional de Carla. Seu retorno súbito não condizia com o desprezo que demonstrara horas antes. Ele a questionou sobre o que realmente havia mudado, provocando uma hesitação que denunciou a existência de segredos ocultos por trás de sua fachada de preocupação familiar. Por que você realmente veio aqui, Carla? Ontem você deixou bem claro que seus pais eram um fardo. O que mudou? A mentira de Carla sobre ter cometido um erro soou oca, mas a verdade estava prestes a emergir através da fraqueza de seu marido, Fernando. Encurralado pelo silêncio cúmplice e pela pressão do momento, Fernando finalmente rompeu a barreira do controle de Carla, revelando a existência de um advogado e de uma busca que mudaria tudo. A menção a um representante legal fez o coração de Isabel disparar, enquanto a filha tentava, em vão, calar o marido para manter seus interesses financeiros protegidos sob o véu do segredo. Carla, talvez seja melhor você contar a verdade sobre o advogado. Ela recebeu uma ligação de um advogado ontem à noite. Aparentemente alguém está procurando por Isabel há anos. O choque tomou conta do recinto, e a pergunta que ecoava no peito de Isabel finalmente ganhou voz em um sussurro trêmulo. A revelação final caiu como um trovão, dissipando qualquer dúvida sobre a motivação mesquinha de Carla e trazendo à tona o milagre que Isabel esperara por décadas. Carla, curvada pelo peso da própria derrota, admitiu que a busca era liderada por Beatriz Santos, a filha que Isabel fora forçada a entregar para adoção na juventude. Uma mulher chamada Beatriz. Beatriz Santos. Ela contratou um detetive para encontrar você. Marcos lembrou-se imediatamente da confissão matinal de Isabel. O destino, em um de seus nós mais poéticos, estava trazendo a filha perdida de volta no exato momento em que a biológica tentava enterrar os pais em vida. A ganância de Carla foi exposta sem piedade por Fernando, que revelou o medo. Isabel, com as mãos cobrindo o rosto e lágrimas correndo livremente, descobriu através de Fernando que sua menina havia se tornado uma pediatra no hospital municipal, uma profissão que refletia o dom de cuidar que ela mesma possuía. A notícia de que Beatriz trabalhava curando crianças trouxe um consolo indescritível, validando todas as orações silenciosas que Isabel fizera ao longo de 20 anos de magistério infantil. Onde está minha filha? Uma pediatra. Minha menina se tornou uma pediatra. O soluçar de Isabel era uma mistura de dor antiga e esperança renovada, enquanto Antônio assegurava firmemente, celebrando o triunfo da vida sobre a crueldade. Marcos sentiu que o ciclo de solidão estava finalmente se fechando, transformando sua casa no epicentro de um reencontro monumental que desafiaria a maldade de Carla. Fernando, agora agindo por conta própria e ignorando os gritos da esposa, continuou a fornecer os detalhes necessários para que o encontro acontecesse, selando o destino de redenção daquela família escolhida. O advogado disse que ela mora aqui na cidade, trabalha como pediatra no hospital municipal. A derrota de Carla era total. Ela viera para silenciar o passado e garantir sua posse, mas acabará sendo o instrumento que revelou o caminho para a cura definitiva de Isabel. A atmosfera na cozinha, antes carregada de medo, agora vibrava com uma energia de antecipação e milagre, enquanto Carla e Fernando se tornavam figuras periféricas em uma história que não lhes pertencia mais. Marcos olhou para Miguel, o bebê que fora o catalisador de toda aquela jornada, e percebeu que a família que estavam construindo seria grande o suficiente para abrigar até mesmo aqueles que o tempo havia levado. Ela vem para cá. Temos o direito de formar nossa própria família. O futuro da creche domiciliar agora ganhava uma nova aliada em potencial, e a lição sobre o verdadeiro significado de família estava completa. Ela se encontra no amor que busca, não no sangue que rejeita. A luz da manhã agora parecia mais brilhante, refletindo a esperança que emanava das palavras de Fernando. Ele revelou que Beatriz, apesar de ter crescido em um lar amoroso, sempre sentiu um vazio que apenas a verdade sobre suas origens poderia preencher. Isabel sentiu um calor no peito que não experimentava há décadas, percebendo que sua dor silenciosa era compartilhada por aquela filha distante. Ela quer me conhecer. Segundo o advogado, esse é o maior sonho dela.
Carla, estática no centro da sala, assistia ao desmoronamento de seu império de controle, vendo sua tentativa de manipulação resultar na maior alegria da vida de sua mãe. Antônio deu o ultimato final, expulsando a filha biológica de sua nova casa com uma autoridade que encerrou anos de submissão emocional. Carla tentou um último protesto, apelando para o laço sanguíneo que ela mesma havia profanado na noite da tempestade, mas as palavras de Isabel foram o golpe de misericórdia em sua arrogância. Filha é quem ama, protege e cuida. Filha é quem aparece quando você precisa, não quem te expulsa na chuva. Quando a porta se fechou atrás de Carla e Fernando, o riso espontâneo de Miguel preencheu o vácuo deixado pela discórdia, selando o início de um capítulo onde a lealdade superaria a biologia. Com o cartão do Dr. Roberto Mendes em mãos, Isabel sentia o peso de 45 anos de saudade condensados em um pequeno pedaço de papel. Marcos, sempre o porto seguro, ofereceu-lhe o tempo necessário para processar tudo, mas o coração de uma mãe que esperou uma vida inteira não admitia mais adiamentos. Já esperei toda uma vida. Não posso esperar nem mais um dia. Antônio segurou sua mão com firmeza, enquanto ela discava o número que a conectaria ao passado que ela acreditava ter perdido para sempre, iniciando uma conversa que faria as paredes daquela casa vibrarem com o som da redenção. A confirmação dos dados pelo advogado foi um processo doloroso, porém necessário, trazendo à tona memórias do hospital em 1975 que Isabel guardara em um cofre mental trancado pelo trauma. Cada detalhe correto era uma lágrima que caía sobre o sono tranquilo de Miguel, que permanecia em seu colo como um talismã de sorte. Senhora Isabel. A Isabel que teve uma filha em 1975. Sua filha, doutora Beatriz Santos, não apenas a perdoou por ter a entregue para adoção, como sonha em conhecê-la toda a sua vida adulta. O soluço de Isabel foi um desabafo de décadas, um grito de alívio por saber que o perdão existia onde ela apenas temia o julgamento. O momento em que Beatriz assumiu a linha foi um divisor de águas na existência de Isabel, uma voz suave e educada que carregava a maturidade de uma mulher que aprenderá a amar o invisível. A conexão foi instantânea, transcendendo o tempo e o espaço, enquanto Marcos e Antônio assistiam, em prantos, ao milagre da reconciliação telefônica. Beatriz, minha menina. Sim, sou eu, mãe. Eu sempre soube que um dia nos encontraríamos. Sempre senti no meu coração. Beatriz, com uma sabedoria gentil, confortou a mãe biológica, assegurando que não havia necessidade de justificativas para as escolhas difíceis do passado, pois o amor havia sobrevivido à distância. Isabel mal conseguia formular frases completas enquanto implorava pela chance de ver o rosto de Beatriz pessoalmente, sentindo que cada segundo sem aquele encontro era uma eternidade desperdiçada. A resposta de Beatriz veio com o som de um sorriso, revelando que ela já estava a caminho, movida pela mesma urgência que consumia Isabel. É exatamente o que eu estava esperando você perguntar. Doutor Mendes me deu seu endereço. Posso ir aí? Ao desligar, Isabel olhou para Marcos com uma expressão de plenitude absoluta, sentindo que, após anos de fragmentação, sua alma finalmente estava se tornando inteira novamente. A espera de 1 hora pareceu um século, mas o som de um carro estacionando trouxe todos de volta à realidade vibrante daquele dia histórico. Da janela, Isabel viu a mulher que um dia foi o bebê em seus braços, uma figura elegante, com um porte que misturava autoridade médica e delicadeza maternal. Ela está vindo. Minha filha está vindo me conhecer. Marcos se ofereceu para mediar o encontro, mas Isabel sabia que aquele era um limiar que ela precisava cruzar sozinha, movida pela coragem que apenas o amor de mãe pode sustentar diante do desconhecido. Ao abrir a porta, Isabel encontrou o espelho de sua própria juventude em uma mulher de 45 anos que ainda trazia o jaleco do trabalho, evidenciando uma vida dedicada ao cuidado dos outros. O abraço que se seguiu não foi apenas físico, foi o encontro de duas trajetórias que se buscaram no escuro por quase meio século. Mãe. Minha filha. Naquele portal, o tempo parou, as mágoas de Carla, a chuva no ponto de ônibus e a viuvice de Marcos tornaram-se notas de rodapé diante da sinfonia de um reencontro que desafiava a lógica cruel da vida. Beatriz olhou para Isabel com uma admiração que transcendia a aparência física, reconhecendo nela a fonte de sua própria força e resiliência. Isabel, por sua vez,
Tocava o rosto da filha como se quisesse decorar cada traço, cada detalhe que o destino lhe permitirá ver finalmente em plena luz do dia. Você é ainda mais linda do que eu imaginei. E você, é tudo que eu sempre orei para que fosse. A presença de Beatriz ali, viva e realizada, era a prova final de que o sacrifício de Isabel não fora em vão, e que o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra o caminho de volta para casa. A pequena sala de Marcos, que na noite anterior abrigava o desespero e o frio, agora era o cenário de uma celebração da vida em sua forma mais pura. Com Miguel acordando e Beatriz sorrindo para o bebê, o círculo de cuidado estava completo, unindo gerações e histórias em um novo conceito de família que Carla jamais compreenderia. Pela primeira vez em décadas me sinto completa. A creche domiciliar de Marcos e Antônio agora ganhava uma madrinha inesperada, e a história que começou em um ponto de ônibus sob a chuva terminava sob o sol quente de uma tarde de reencontros e promessas de um futuro compartilhado. A sala de Marcos, que na noite anterior fora o palco de uma tragédia familiar sob a chuva, transformou-se em um santuário de luz e reconhecimento mútuo. Isabel, radiante, apresentou Beatriz como a peça que faltava em seu quebra-cabeça existencial, enquanto Miguel observava a nova presença com uma curiosidade serena. Você é tudo que sonhei que seria. Este é Marcos, o anjo que nos salvou ontem à noite, e este é Antônio, meu marido. A conexão foi instantânea e profunda. Quando Beatriz segurou o pequeno Miguel, o bebê estendeu os braços com uma naturalidade que sugeria um reconhecimento de alma, como se a energia da pediatra experiente carregasse o selo de uma proteção ancestral que ele já conhecia. O ambiente estava impregnado de uma magia cotidiana, onde o olhar técnico da médica se fundia ao carinho da filha recém-encontrada. Beatriz notou os esforços de Marcos e Antônio para criar um lar seguro e funcional, percebendo que ali não havia apenas um abrigo temporário, mas o embrião de algo muito maior. Crianças sentem energia. Ele sabe que estamos todos conectados por amor. Vocês moram juntos. A história dos últimos 2 dias foi narrada com a crueza da realidade, e ao ouvir sobre a expulsão covarde promovida por Carla, a mesma determinação de ferro que habitava em Isabel brilhou intensamente no olhar de Beatriz, moldando uma nova resolução. Beatriz não apenas ouviu a dor de seus pais biológicos, ela decidiu usar sua própria herança para pavimentar o caminho da redenção de todos. Ela revelou ter herdado uma propriedade ampla e ajardinada de sua mãe adotiva, um espaço que agora ganhava um novo e nobre propósito em sua mente. Então é uma sorte que eu tenha aparecido agora. Acabei de herdar a casa da minha mãe adotiva. É uma casa grande, com um jardim lindo, perfeita para crianças. A proposta de transformar o imóvel em uma creche profissional uniria o conhecimento médico de Beatriz, a pedagogia de Isabel, a administração de Antônio e as mãos construtoras de Marcos em um projeto de vida coletivo. A descrença de Isabel diante de tamanha generosidade foi rapidamente dissipada pela correção amorosa da filha, que enfatizou que o trabalho não seria por eles, mas, com eles, como uma unidade familiar indivisível. O plano incluía uma justiça poética que fez Antônio rir pela primeira vez em meses, recuperando o vigor de sua própria voz. Com vocês, família trabalha junta. Quero que Carla veja o que acontece quando você abandona uma família verdadeira. Quero que ela veja como vocês prosperam sem ela. O pacto estava selado com sorrisos e balbucios alegres de Miguel, mas as sombras da ganância ainda rondavam o perímetro daquela pequena casa, ouvindo cada detalhe através das frestas. O dia seguinte amanheceu com a energia vibrante de quem tem um destino a construir, com plantas baixas espalhadas sobre a mesa da cozinha e blocos coloridos decorando o chão. Beatriz detalhava a capacidade da nova casa enquanto Marcos já calculava as reformas necessárias para garantir a segurança dos futuros alunos. A casa tem 6 quartos, 2 banheiros, uma sala enorme e um jardim perfeito para crianças. Podemos acomodar até 15 crianças com total segurança e conforto. Isabel, segurando Miguel, sentia-se em um sonho acordado, vendo sua vida transitar do abandono absoluto para a liderança de um projeto educacional ambicioso em menos de 48 horas. No entanto, a bolha de felicidade foi furada pelo toque insistente do telefone de Beatriz, trazendo notícias sombrias de seu advogado pessoal. A expressão da médica tornou-se rígida e severa enquanto ouvia as atualizações sobre o processo de herança, sinalizando que a paz conquistada seria duramente testada nos tribunais.
Doutora Silva, bom dia. Como assim? Quando isso aconteceu? Alguém entrou com uma contestação sobre a herança da casa. A revelação de que uma suposta irmã estava questionando o direito de Beatriz à propriedade caiu como um balde de água gelada sobre os planos matinais, deixando a mesa em um silêncio carregado de pressentimentos. A identidade da contestadora era óbvia para todos os presentes, a ganância de Carla não conhecia limites, e ela agora tentava se apropriar de um patrimônio que não lhe pertencia sob o pretexto de laços biológicos com Isabel. Antônio cerrou os punhos, sentindo o gosto amargo da traição da filha mais uma vez, enquanto Beatriz explicava a estratégia jurídica desesperada da irmã. Carla. Ela está alegando que, como filha biológica de Isabel, tem direito a qualquer herança que envolva a família. É absurdo, mas pode complicar as coisas legalmente. A crueldade de Carla evoluía para um nível de assédio jurídico que visava sufocar a nova vida que seus pais tentavam iniciar. A gravidade da situação piorou quando Beatriz revelou a segunda parte do ataque de Carla, uma petição para declarar Isabel e Antônio incapazes. A estratégia visava anular a autonomia dos idosos e colocá-los sob a tutela legal da filha que os expulsara, transformando-os em peões em seu jogo de interesses financeiros. Ela também entrou com uma petição, alegando que vocês são incapazes de tomar decisões próprias devido à idade e que ela deveria ser nomeada como tutora legal de vocês. A bomba emocional fez Antônio se levantar bruscamente, com a indignação queimando em seu peito diante da audácia de ser rotulado como um fardo mental por sua própria descendente. O plano de Carla era diabólico e estratégico. Ao tentar interditar os pais, ela não apenas buscaria o controle sobre seus possíveis bens, mas também tentaria invalidar qualquer apoio que eles dessem a Beatriz no processo da casa. Isabel, cujas mãos começaram a tremer, sentiu o peso da perseguição, mas a presença de Marcos e o calor de Miguel em seu colo serviram como âncoras contra o desespero. Ela quer nos declarar incapazes. Depois de tudo que ela fez, ela tem a coragem de dizer que não sabemos cuidar de nós mesmos. O confronto que antes era apenas emocional agora se deslocava para as salas de tribunal, onde a sanidade e o caráter seriam colocados à prova. Marcos, observando a tempestade se formar, soube que sua missão de proteger aquela família estava longe de terminar. A oficina e a creche teriam que esperar enquanto eles se preparavam para o embate contra a tirania de Carla. A união daquela família escolhida seria testada em sua essência mais profunda, provando que o amor é a única defesa real contra a ganância desenfreada. Temos o direito de formar nossa própria família, reafirmou Marcos, enquanto todos se preparavam para a reunião com o advogado, cientes de que a batalha pela liberdade de Isabel e Antônio e pela herança de Beatriz seria o teste definitivo de sua nova e resiliente união. A voz de Beatriz estava carregada de uma tristeza técnica ao explicar que a manobra de Carla não era apenas um surto de raiva, mas uma estratégia legal calculada para anular a vontade dos pais. Se o tribunal os declarasse incapazes, Carla ganharia o poder de ditar cada passo de suas vidas, invalidando a escolha de morarem com Marcos e destruindo o sonho da creche. Se conseguir provar que vocês não têm capacidade de decidir por si mesmos, ela ganha controle total sobre suas vidas e pode contestar qualquer decisão que tenham tomado recentemente. O medo gelou a espinha de Marcos, que percebeu que a hospitalidade oferecida na noite da chuva poderia ser distorcida como uma forma de abuso ou manipulação financeira contra dois idosos vulneráveis. A tensão na cozinha atingiu o ápice quando a campainha tocou, revelando a chegada de um oficial de justiça com uma intimação que parecia um veredito antecipado. Com as mãos trêmulas, Marcos recebeu o documento que convocava Isabel e Antônio para uma audiência de tutela já para o dia seguinte, às 14h. A audiência é amanhã. Marcos Silva. Sim, sou oficial de justiça. Tenho aqui uma intimação para os senhores Isabel e Antônio Santos comparecerem a uma audiência de tutela. Isabel desabou em um choro silencioso, temendo que a habilidade de Carla em manipular as aparências fosse suficiente para convencer um juiz de que seus pais haviam perdido a lucidez. Beatriz, no entanto, assumiu o comando da resistência, transformando o desespero em um plano de ação meticuloso baseado na única arma que Carla não possuía, a integridade. Ela decidiu que a defesa não seria feita apenas de palavras, mas de evidências concretas de sanidade, autonomia e, acima de tudo, do bem-estar que os idosos haviam encontrado naquele novo lar. Não vamos deixar isso acontecer.
Carla tem recursos, advogados, e nós temos algo muito mais poderoso, temos a verdade. Nas horas seguintes, a casa transformou-se em um quartel-general onde atestados médicos, depoimentos de vizinhos e registros de competência administrativa de Antônio foram organizados para confrontar a tese da incapacidade. Foi de Isabel a ideia mais audaciosa e simbólica, levar o pequeno Miguel ao tribunal como uma prova viva do impacto positivo que a presença deles causava. Se Carlos pintava como fardos inúteis, eles mostrariam que eram, na verdade, pilares de cuidado e estabilidade para um bebê que perderá a mãe. E se trouxéssemos Miguel para a audiência? Se Carlos está alegando que somos incapazes, vamos mostrar ao juiz o que conseguimos fazer em 2 dias. A proposta era arriscada, mas fundamentada na realidade de que Miguel, antes inquieto, agora florescia sob os cuidados de Isabel, tornando-se o amuleto daquela família por escolha. Em um momento que pareceu selar o destino de todos, Miguel, como se compreendesse a urgência do momento, balbuciou sua primeira palavra dirigida a Isabel, derretendo o coração de quem assistia. A criança escolhera chamá-la de mamãe, um título que Isabel aceitou com lágrimas de alegria, embora Marcos sugerisse, com um sorriso emocionado, o título de avó. Mamãe. Meu netinho, disse mamãe. Isabel, você se importaria se Miguel te chamasse de vovó? Seria a maior honra da minha vida. Aquele balbucio era a confirmação espiritual de que os laços que os uniam eram mais profundos do que qualquer papel assinado em cartório, dando-lhes a força necessária para enfrentar o julgamento. A esperança ganhou um reforço inesperado através de um telefonema de Fernando, o marido de Carla, que decidirá finalmente romper com a tirania da esposa. Ele revelou os planos sórdidos de Carla de alegar doenças mentais inexistentes e acusar Marcos de aproveitamento ilícito, mas prometeu que não ficaria em silêncio diante da injustiça. Alô, Marcos. Aqui é Fernando, marido da Carla. Ouça, não tenho muito tempo. Eu vou testemunhar a favor de vocês amanhã. A decisão de Fernando de sacrificar seu casamento em nome da ética trouxe uma reviravolta crucial, garantindo que o tribunal ouvisse alguém que testemunhara a expulsão de dentro de casa. Enquanto o grupo na cozinha celebrava a nova aliada, Carla, em um escritório luxuoso, finalizava o que acreditava ser sua jogada de mestre para destruir a liberdade dos pais de uma vez por todas. Ela confiava em sua arrogância e no poder de seus advogados para silenciar a verdade, sem saber que sua própria rede de mentiras estava começando a esgarçar. Temos uma chance real, amanhã vamos mostrar a todos o que é uma família de verdade. Beatriz e Marcos sabiam que a batalha seria feroz, mas a união que forjaram sob a tempestade dera a eles uma resiliência que nenhuma estratégia jurídica fria poderia quebrar. Na manhã da audiência, o tribunal estava saturado de uma eletricidade pesada, com os dois lados da disputa separados por um corredor que parecia um abismo moral. Isabel, vestida com dignidade segurando Miguel, trocava olhares de apoio com Antônio, enquanto Carla mantinha uma postura de superioridade gelada ao lado de seu advogado de elite. Todos de pé para o meritíssimo, senhor juiz Dr. Roberto Fernandes. A entrada do magistrado marcou o início do confronto definitivo, onde a vida de 2 idosos e o futuro de um projeto de amor seriam pesados na balança da justiça sob o olhar atento de todos. O doutora Silva, representando Isabel e Antônio, iniciou a defesa focando na lucidez impecável do casal e no ato de crueldade que os levará até Marcos, enquanto o advogado de Carla tentava pintar um quadro de senilidade e vulnerabilidade. A presença de Miguel na sala, comportando-se com uma serenidade angelical no colo de Isabel, começou a atrair a atenção curiosa do juiz, que observava a interação natural entre a suposta incapaz e a criança. O que Carla não sabia era que sua própria arrogância estava prestes a se tornar sua maior inimiga. O ambiente estava pronto para as revelações que derrubariam as máscaras de perfeição que Carla tanto se esforçara para manter. A audiência prosseguiu com depoimentos que alternavam entre a frieza dos laudos técnicos e a emoção das vivências reais, criando um mosaico de uma família que se recusava a ser destruída pela ganância. Cada palavra dita ali era um tijolo na construção de uma nova realidade, onde o respeito aos idosos e o amor incondicional eram os fundamentos principais. Vamos vencer. Com a entrada de Fernando para prestar depoimento, o destino de Carla começou a ser selado, provando que a verdade, embora possa ser obscurecida pela chuva e pela maldade, sempre encontra uma fresta para brilhar no tribunal da vida.
O ambiente no tribunal era de uma solenidade cortante quando o juiz Dr. Roberto Fernandes deu início aos trabalhos. A disputa não era apenas por uma propriedade ou pela autonomia de dois idosos, mas pelo próprio conceito de humanidade e gratidão. O advogado de Carla, buscando desferir um golpe fatal na reputação de Marcos, pintou um cenário de vitimização e demência. Meritíssimo. Meus clientes Isabel e Antônio Santos são idosos vulneráveis que foram manipulados por um estranho chamado Marcos Silva. Eles foram levados a abandonar a segurança do lar da filha para viver em condições inadequadas com uma pessoa que claramente se aproveita de sua fragilidade mental. Isabel, sentada no banco dos réus com Miguel em seu colo, sentiu o peso daquelas mentiras, mas manteve o olhar fixo na esperança que a trouxera até ali. A defesa, conduzida com uma calma estratégica pelo Dr. Silva, decidiu que a melhor forma de combater a calúnia era através do testemunho de quem vira a podridão de perto. Fernando, o marido de Carla, caminhou até a tribuna sob o olhar furioso da esposa, tornando-se o arquiteto da própria ruína matrimonial em nome da verdade. Minha esposa expulsou os próprios pais de casa durante uma chuva forte. Eles imploraram para ficar. Explicaram que não tinham para onde ir. Mas ela foi inflexível. Disse que eles eram um fardo e que não eram mais problema dela. A revelação de que o interesse de Carla era puramente financeiro, motivado pela herança de Beatriz, deixou a sala em um silêncio estarrecido, expondo a face mais feia da ganância. Depoimentos técnicos e vizinhos solidários reforçaram a imagem de uma família que nasceu da necessidade e do afeto, contrastando com o abandono promovido pela filha biológica. A doutora Maria Helena atestou a lucidez de Isabel, enquanto o vizinho José narrou o resgate heróico no ponto de ônibus, mas foi a própria Isabel quem silenciou o tribunal com sua voz firme. Completamente, Vossa Excelência. Tanto que tomei a melhor decisão da minha vida ao escolher ficar com pessoas que me amam e respeitam. Não sou tratada como um fardo, mas como um membro valioso da família. O clímax emocional ocorreu quando Miguel, como se regesse a orquestra do destino, estendeu os braços para Isabel, confirmando com um gesto puro o que as palavras tentavam explicar. A presença de Beatriz na tribuna trouxe a perspectiva de quem passou a vida buscando um porto seguro e o encontrou no meio da tempestade alheia. Ela defendeu o uso de sua herança para a criação da creche, não como um negócio, mas como uma extensão do amor que agora compartilhava com sua mãe biológica e sua nova família. Família não é quem divide seu DNA, Vossa Excelência. Família é quem aparece quando você precisa, quem te ama incondicionalmente, quem faz sacrifícios pelo seu bem-estar. Carla expulsou os pais. Marcos os acolheu na chuva. Quem merece ser chamado de família? Suas palavras ecoaram como um manifesto contra a frieza dos laços puramente sanguíneos. O juiz, percebendo a armadilha de Carla ao alegar ser filha única, confrontou-a sobre a existência de Beatriz, expondo a negação da irmã como prova final de seu caráter distorcido. Carla, encurralada por sua própria arrogância, não conseguiu justificar sua ausência no momento em que os pais mais precisaram de socorro. Senhora Carla, a senhora não considera Beatriz Santos como sua irmã. E me diga, quando seus pais precisaram de ajuda, onde a senhora estava? O silêncio que se seguiu foi a confissão definitiva de que sua petição de tutela era um instrumento de controle financeiro, e não um gesto de cuidado filial. O veredito final do Dr. Roberto Fernandes foi um triunfo da justiça poética sobre a manipulação legal. Ele negou a petição de tutela, validando a plena capacidade mental de Isabel e Antônio, e manteve a herança de Beatriz intacta, garantindo o futuro do projeto da creche. Fica evidente que Isabel e Antônio Santos são pessoas completamente capazes de tomar suas próprias decisões. A petição de tutela é negada. Pais são aqueles que amamos e protegemos, não aqueles que abandonamos quando se tornam inconvenientes. A sala explodiu em aplausos, e a vitória foi celebrada com o riso de Miguel, que parecia compreender que a tempestade finalmente havia passado. 6 meses após a audiência, a creche Família do Coração florescia como um oásis de cuidado e educação. A antiga casa de Beatriz fora transformada em um cenário mágico, onde a experiência de Isabel como educadora e a precisão administrativa de Antônio criavam um padrão de excelência na região. A creche Família do Coração estava funcionando em pleno vapor. Isabel era a educadora principal, adorada por todas as crianças.
Antônio cuidava da administração com precisão militar. Marcos, o construtor do parquinho e do próprio lar, observava orgulhoso como sua decisão impulsiva na chuva havia gerado uma rede de proteção para tantas outras vidas. A nova configuração familiar incluiu até mesmo Fernando, que encontrou redenção ao se divorciar de Carla e aplicar seus talentos como contador na creche, aproximando-se genuinamente de Beatriz. Carla, por outro lado, restou isolada em sua própria amargura, tendo perdido o marido, o respeito dos pais e a herança que tanto cobiçava. Fernando havia se divorciado de Carla e encontrado uma nova vida como contador da creche. Ele e Beatriz haviam se aproximado, descobrindo que compartilhavam valores semelhantes sobre família e bondade. A justiça da vida encarregou-se de separar o joio do trigo, deixando para trás apenas aqueles que sabiam o valor da lealdade. Na festa de 1 ano de Miguel, o jardim da creche estava repleto de risos e passos incertos do pequeno aniversariante, que agora corria livremente entre seus diversos avós e pais. Isabel, segurando o menino que fora seu amuleto de sorte no tribunal, refletiu sobre a jornada improvável que a levará da sarjeta ao propósito. Você sabe, naquela noite na chuva, eu pensei que minha vida havia acabado. Agora sei que ela estava apenas começando. A criança, em sua sabedoria simples, chamava cada um por seus novos títulos de afeto, consolidando a hierarquia do amor que haviam estabelecido contra todas as probabilidades. O sol se pondo sobre a família do coração iluminava uma verdade universal que nenhum advogado ou contrato poderia desfazer. Família é uma construção diária de respeito, uma escolha consciente de permanecer ao lado do outro quando as nuvens escurecem e o frio aperta. Ficou claro que às vezes as famílias mais bonitas não são aquelas que nascemos, mas aquelas que escolhemos construir com amor, respeito e dedicação. Família é sobre quem fica quando a chuva cai. Marcos, Isabel, Antônio e Beatriz permaneceram juntos, não por obrigação, mas porque descobriram que o verdadeiro lar é onde o coração encontra abrigo seguro e incondicional.